Caso você esteja se preparando para concurso e a sua banca examinadora da prova seja a banca Vunesp, esse vídeo aqui é para você, certo? Essa análise que eu fiz, certamente você não encontraria em nenhum outro lugar, porque muita gente cobraria, pelo que eu estou entregando aqui para vocês, totalmente de graça, né? Cobraria não muito não barato, né? Cobraria muito caro, na verdade, porque eu fiz uma análise usando, claro, né, dentro da minha limitação de tempo, o ano de 2025 como base. Se você tiver vendo esse vídeo, né, daqui, sei lá, 2 anos, 3 anos, enfim, ainda vai servir como um mapeamento ele, temporal dessa data. Mas, enfim, usei a data de 2025, peguei todas as questões, certo? Que a banca cobrou na parte de informática, tem que deixar isso bem claro para vocês, eu sou professor de informática. E aí, eu fiz o seguinte, né? Além de tudo, eu ainda tirei das questões analisadas, eu tirei tudo aquilo que era cobrado em cargo da área de informática, tecnologia da informação e tudo mais, que não é o que a maioria das pessoas querem, até porque a informática cobrada nesses dois mundos são diferentes, né? Nesses mundos são diferentes. E aí, o que eu fiz? Peguei e tentei traçar, tentei não, né? Eu tracei, né? Tanto é que eu tô essa tela aqui para vocês, eu peguei os top 7 assuntos, né? As top 7 questões, inclusive, que eu coloquei aqui para vocês, dentro de cada assunto que ela mais cobrou, que tinha mais recorrência, dentro de todo o universo cobrado do ano de 2025. É claro, usei 200 questões, então, deixando isso bem claro para vocês. A banca pensa exatamente assim? Não. Eu usei o universo de 2025, 200 questões, tirei questões da área de TI, informática e afins, certo? Para vocês saberem aonde vocês estão entrando aqui. Porque a grande maioria dos concursos tem sim noções de informática, certo? É um pouco complexo a pessoa estudar sem ter um norte. Agora que você está estudando para Vunesp, quase que eu falei FGV aqui, você está estudando para Vunesp, você tem um caminho mais fácil de ser trilhado, certo? Essa tela que vocês estão vendo aqui, tá vendo? Tem uma parte verde, uma parte vermelha das questões. São questões que eu peguei das que mais caíram, das que mais cobraram, e olha só que interessante, inclusive foram questões que foram muito erradas, né? Muitas pessoas erraram essas questões. Então, vocês que vão assistir essa aula aqui, vocês não vão mais errar esse tipo de questão. São questões simples, são bem elaboradas, bem construídas, e vocês vão entender como que a banca pensou para construir elas, já dentro desse padrão analisado, e vocês não vão errar, certo? Se quiserem, comenta aqui, inclusive, deixa seu compartilha o vídeo, ia falar, deixa seu comentário, né, já falei de novo, mas enfim, eu deixei aqui ó, certinho na minha planilha os assuntos que foram mais cobrados. Não vou bater muito certinho aqui, porque eu já falei, né, passei uma introdução para vocês, mas está aqui, quem quiser tirar um print para anotar e tudo mais, fica à vontade, beleza? Se alguém quiser o material, pode colocar aí nos comentários, professor, pode colocar no link e tal, eu vejo uma maneira de colocar para vocês, posso colocar até na minha página, certo? Mas está aqui. Fiz toda essa conferência e agora estou trazendo para vocês as questões. Olha aí, muita gente errou. Olha, tá vendo aqui essa questão número 4. 708 pessoas erraram. E detalhe, isso aqui não é 708 pessoas na prova. Pode ser que na prova a porcentagem tenha ficado até pior que isso aqui. Mas isso aqui é das pessoas que responderam depois, certo? Então vamos lá ver a primeira questão. Ó, parece uma questão muito complexa, mas tem uma maneira muito simples de resolver ela. A gente não precisa nem do Word, até porque na prova você não tem Word para resolver. Vamos fazer junto comigo? Vamos lá. Observe as seguintes ações de um usuário, realizada a partir de um documento novo, vazio, criado por meio do Word 2016. Não importa qual a versão, nada do tipo, vamos ver até o final. Em sua configuração padrão, inicialmente sem nenhuma formatação ativa. Então ele não tinha nenhuma formatação ativa. Beleza. Vamos ver aqui o que ele vai pedir depois para a gente já saber o que ele quer. Considerando as formatações negrito, itálico e sublinhado, vamos já deixar aqui para a gente saber, assinale a alternativa que apresenta o número de palavras que, após todas as alterações anteriormente descritas, estão formatadas com pelo menos duas formatações simultaneamente. Então vamos lá. Eita, a garganta tá. Então a gente tem uma sequência de comandos aqui, a gente tem essas formatações, vamos ver o que aconteceu. Primeira coisa, ele digitou a palavra agência.
Como estava sem nenhuma formatação, a agência vai ser escrita sem nada, ó. Sem nada, certo? Nenhuma formatação, tudo bem? Aí depois ele pressionou o botão negrito, pressionou o botão sublinhado. Vamos fazer alguns símbolos aqui para a gente lembrar? Negrito a gente bota o N na frente. Sublinhado a gente bota um tracinho. Aí ele pressionou negrito, sublinhado e teclou Enter, né? Ou seja, na próxima linha já vai estar ativado o negrito e sublinhado. E aí ele digitou a palavra reguladora. A palavra reguladora vai estar com negrito mais sublinhado, certo? Ela vai ter o quê? 2. E ele falou o que aqui na questão? Ele quer pelo menos 2 formatações. Opa, pelo menos 2, então aqui tem 2. Então entra no cálculo. Vou marcar aqui. Depois ele fez o quê? Ele pressionou o botão negrito e pressionou Enter. Ou seja, eu tinha negrito mais sublinhado. Agora eu vou ter o quê? Só sublinhado. E aí ele pressionou o botão itálico. Então eu tenho aqui o sublinhado, que eu já tinha, mais sublinhado, mais itálico. E aí ele digitou a palavra DOS. A palavra DOS vai ter o quê? Sublinhado mais itálico. Certo? Eu vou ter o quê? 2. Entra no meu cálculo. Vou ter 2. Depois ele pressionou Enter. Depois ele pressionou o quê? O botão sublinhado. Eu já tinha o sublinhado aqui? Tinha. Então vai fazer o quê com o sublinhado? Vai desativar. Eu vou ter somente o itálico. Até aqui o momento, o itálico. Certo? Vamos fazer por partes, com calma. Digitou a palavra serviços. Serviço só vai ter o quê? Somente o itálico. Vamos ver o que ele está fazendo. Depois ele pressionou o botão negrito e digitou a palavra saneamento. Então eu tenho negrito mais itálico, que digitou a nossa palavra saneamento. Sendo assim, eu tenho o quê? Ó, quantos que eu circulei aqui? Aqui, aqui e aqui. O restante não entra no nosso universo da seleção, né? Porque ele pediu com pelo menos 2 formatações simultaneamente, que são essas palavras que a gente viu aqui. Nosso gabarito é letra C. 3. Palavra reguladora, palavra dos e palavra saneamento. Beleza? Parece uma questão complexa, mas se fizer ela com calma, faz com um método ali simples e arcaico que vai funcionar, certo? Questão de informática é atenção, cuidado e interpretação. Vamos lá para a nossa próxima questão, que entra dentro do quê? Ó, aqui entra na parte de sistema operacional. Vamos ver. Parte de sistema operacional, que a gente fez aquela análise da banca VUNESP. Usando o Microsoft Windows 10 em sua configuração padrão, um usuário precisa liberar espaço no disco rígido, e para isso selecionou um arquivo e o apagou utilizando as teclas, ou a tecla, aí qual é a tecla aqui, né? Essa ação, piriri, piriri, porque o arquivo, piriri, piriri, é enviado para a lixeira do Windows. Aqui pode ser várias coisas, né? Vamos ver. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto enunciado, considerando que quaisquer solicitações de confirmação feita pelo Windows no processo foram confirmadas. Então vamos lá. Ele queria fazer o quê? Liberar espaço no disco rígido. Se ele queria liberar espaço, ele tinha que apagar definitivamente. Para você fazer isso no computador, você tem que utilizar as teclas Shift mais Delete. E aí você exclui o arquivo permanentemente, certo? E você não manda ele para a lixeira. Quando você utiliza somente a tecla Delete, você não exclui, você manda o arquivo para a lixeira. Ele fica lá por um período de tempo e depois é excluído. Então, tendo isso como base, como noção, vamos ver aqui. Vamos ler tudo de novo, fazendo a resposta com o que a gente tem aqui nas alternativas. Então, ele selecionou o arquivo e apagou usando a tecla Delete. Essa ação resolveu o problema, porque o arquivo foi enviado para a lixeira. Se eu utilizar isso daqui, eu vou ter liberado espaço no meu disco rígido? Não, porque, deixa eu limpar a tela aqui, eu não vou ter, ó, não resolve, porque eu vou ter enviado ele para a lixeira. Só que eu não quero enviar ele para a lixeira. Quando eu envio ele para a lixeira, ele ainda ocupa espaço.
quando você tira o lixo da sua casa, você joga algo no lixo, ele ainda está ocupando espaço dentro da sua casa. Só vai deixar de ocupar espaço quando você tira ele da lixeira e joga fora. Ou você joga diretamente fora, sem ser na sua casa. Então por isso que não é a letra A. Vamos lá. Vamos ver a próxima alternativa. Ele apagou o desano na tecla Shift mais Delete. Essa ação não resolveu o problema. Opa, mas se eu usar Shift mais Delete, eu excluo ele definitivamente. Então era sim para resolver o problema. Então essa alternativa aqui está errada. Não. Se eu usar Shift Delete, essa ação resolveu o problema, porque o arquivo foi enviado para a lixeira. Na verdade, aqui estaria correto se ele não tivesse ido para a lixeira. Por isso que não é a alternativa C. Vamos lá. Ele queria liberar espaço, ele apagou usando a tecla Delete. Essa ação não resolveu o problema. Realmente, não resolveu o problema porque o arquivo foi enviado para a lixeira do Windows. Olha só, uma questão simples de sistema operacional, né, que ele só queria saber se você sabe ou não sabe a utilização da tecla Delete, como é que isso funciona, em integração ali com a lixeira do Windows, beleza? Então, essa aqui ele quis pegar você no pulo, se você sabia ou não. Vamos ver aqui a terceira questão. Ó, a gente sabe que é de Excel, mas eu estou seguindo aqui a minha planilha. Tem editor de texto, sistema operacional, planilha eletrônica, apresentações, internet, navegadores, Teams e Meet aqui, né, na parte de videoconferência e depois correio eletrônico. Vamos lá. A questão fala assim: a planilha a seguir foi elaborada por um contador por meio do Excel 365 em sua configuração padrão, que digitou os valores no intervalo de A1 até C5. Lembrando aqui, os dois pontos significa até. Se fosse ponto e vírgula significaria e. Né? Se eu estivesse utilizando ponto e vírgula, seria A1 e A5, somente essas duas células. A gente tem que lembrar também aquele conceito básico, né, de que as colunas são as letras, A, B, C, assim sucessivamente, e as linhas são os números, 1, 2, 3, e quando eu junto, né, eu faço a interseção de uma coluna com a linha, a gente tem uma célula. Show de bola? Só rapidamente batendo aqui esse assunto. Em seguida, ele inseriu uma fórmula na célula C7, que resultou no valor de 13.000. E aí vamos lá, de acordo com os dados preenchidos na tabela, com o resultado apresentado, a fórmula, ele quer saber qual fórmula que foi inserida nessa célula aqui para ele obter esse valor. Vamos tentar observar a planilha para ver o que aconteceu. Ó, a gente tem aqui na coluna tipo duas coisas diferentes, a gente tem débito e crédito. Ó, se eu somar aqui, por exemplo, 8.000 com 5.000, eu vou ter 8, 9, 10, 11, 12, 13.000. Então, observando aqui a tabela, eu sei que ele fez a soma dos valores que tinha em crédito, certo? Então, ele somou os valores que tinha em crédito. É isso que eu pensei aqui agora. Vamos olhar aqui as alternativas? Ó, a letra A fala assim, aqui é extremamente importante você saber as fórmulas, né? As fórmulas e funções mais cobradas quando a gente está falando de Excel. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui só disso. Eu não lembro o nome do vídeo, mas ele vai estar aqui. Se ele não tiver no cardzinho aqui em cima, ele está aqui no meu canal, nas minhas playlists, na parte de Excel, tem lá. É um vídeo com as 10 top funções do Excel que você vai precisar saber. Então, assim, não tem muito para onde correr. Você tem que saber o que faz o Cont+C. Vou abrir aqui o Excel com vocês para ficar um pouco mais dinâmico. Ó, se você tiver alguma dúvida com a fórmula como essa, você pode vir aqui, ó, igual, uma função, né? Cont.C. Ó, Cont.C. Ele calcula o número de células não vazias em um intervalo que corresponde a uma determinada condição. Ou seja, vamos lá, eu vou selecionar um intervalo, digamos que eu quero um intervalo de G. Aqui, ó, esse intervalo. E aí eu vou colocar um critério. Eu quero que ele tenha um critério, sei lá, vou botar entre parênteses, em aspas, maçã. Vou botar aqui, ó, arroz, mais fácil aqui. E aí eu vou fechar, certo?
Então aqui se eu botar arroz, opa, arroz, arroz, arroz. Vocês observaram o que aconteceu? A função conte-se, ele conta quantas vezes aparece esse meu critério. E aqui a gente observa que na planilha ele não conta quantas vezes eu tenho crédito. Se eu tivesse essa função conte-se aqui, ele ia retornar para mim o valor 2, né? Porque eu tenho aqui, ó, crédito, eu tenho uma vez crédito, e eu tenho outra vez crédito aqui, escrito. Ele ia me retornar o quê? O número 2. Se fosse certinho, né? Porque ele me dá aqui e o critério. Aqui ele colocou ainda algo a mais, né? E aí o resultado seria 2, não 13 mil. Não faz o menor sentido. Aqui, quando você observa e já sabe a função, você já marcaria como errado, porque não é traço, é ponto, né? A banca ela quer pegar você mesmo no pulo ali para ver se você sabe as funções. Então, quando a gente sabe soma, soma-se, a gente já acerta muitas questões de Excel, na grande maioria das provas de concurso. Olha lá, soma-se, ele pede uma condição para ele fazer uma soma, certo? Ó, vamos colocar aqui, para vocês observarem. Igual, soma-se. Então, no soma-se, a sintaxe é essa bem daqui. Eu vou ter um intervalo, o meu critério e o meu intervalo de soma, certo? Então, eu vou ter o meu intervalo, o meu critério e o meu intervalo de soma. Lembrando que o meu intervalo de soma é qual? É a coluna C. Ó, deixa eu riscar aqui para vocês. Coluna C. É aqui que eu vou somar os valores. Ó, olha o soma C aqui. Ó. Eu vou somar C de B2 até B5. Quem é B2 até B5? Ó, 2 até B5. É tudo isso aqui, né? Só que na coluna B. Se aqui eu tiver o meu critério crédito atendido, né? Só vou somar dentro dessa coluna se tiver critério crédito atendido. Qual é a coluna que eu vou somar? Né? O meu intervalo de soma de C2 até C5. Que ele vai somar quem? Aqui, 5 mil mais 8 mil. E eu vou ter meus 13 mil. Nosso gabarito aqui, então, ó, letra E. Então, a gente tem o intervalo, critério e o intervalo de soma. Por isso que aqui está incorreto, certo? Ele inverteu aqui. Beleza? E aqui está errado porque ele simplesmente vai somar de C2 até C5. Aí o valor ia dar muito mais do que 13 mil ali, certo? Vamos lá para a nossa próxima questão aqui. Uma questão básica, só que ele coloca todo uma história, não é uma historinha, né? Mas ele coloca um contexto, a VUNESP, para poder confundir você na hora da prova. É isso que eu estou trazendo para vocês aqui, para vocês entenderem o perfil, o que ela mais cobrou, como ela cobrou, para vocês não errarem. Em uma apresentação criada no PowerPoint, em sua configuração original, com apenas um slide, não oculto, um usuário adicionou 4 autoformas. 1, 2, 3, 4 aqui. E configurou uma animação em cada uma delas, conforme descrito a seguir. Então, cada uma delas tem uma animação. No retângulo, a gente tem uma animação de entrada. Ó, aqui é retângulo. No círculo, de saída. No triângulo, movimento. Então, o triângulo está aqui, ó, movimento. E no pentágono, ênfase. ênfase, certo? Tem-se uma imagem do slide com as autoformas, em que cada uma das animações está configurada para iniciar após um clique do mouse. Então, elas vão iniciar as ações, né, os movimentos, como é que é o nome? A animação, né? Depois que alguém clicar com o mouse, certo? Assinale a alternativa que indica quais ou qual autoforma ainda está ou estão em exibição no modo apresentação após todas as animações terem sido executadas, mas o modo de apresentação ainda não ter sido finalizado, ou seja, já foi clicado o mouse, já foi feito os movimentos que tinha para fazer, e aí quem é que ficou no slide, certo? Tanto é que se a gente observar aqui no PowerPoint, ó, esse quadrado todo aqui, ó, estou riscando para vocês, isso aqui é o slide. E aqui o triângulo, inclusive, ele está fora do slide, porque ele está fazendo o quê? Uma entrada, né? Ele vai entrar para dentro, vai fazer uma animação que vai entrar e ele vai parar, por exemplo, aqui, certo? Então vamos ver. Aqui o retângulo ele tem um movimento de entrada. Então vamos lá, imagina que você vai entrar numa sala. Quando você entra, você ficou, você terminou seu movimento. Então você ainda vai estar dentro da sala.
Aí digamos que você já está dentro da sala, né? Porque você vai fazer um movimento de saída, então é porque você estava dentro da sala. Então depois você não vai estar mais lá. Então o círculo ele não vai estar presente. O ênfase, imagina que tem um aluno dentro da sala de aula e o aluno grita. Ele dá uma ênfase em algo, ele é mais observado, mais visto por aquele ato que ele fez. Ele deu uma ênfase. Ele continua dentro da sala de aula. Ele estava lá, a ação que ele fez ainda mantém ele dentro da sala de aula. Então, manteve. E aí a gente tem um triângulo, imaginando essa mesma situação da sala de aula. Ele estava fora da sala de aula e ele fez um movimento para entrar na sala de aula. Como ele entrou, fez esse movimento, ele está dentro ainda do slide, aqui no caso a gente fala do slide. Então a gente tem 1, 2 e 3. O único que não vai estar no slide vai ser o círculo. Vamos ver aqui qual que vai estar ainda, né? Qual autoforma vai estar em exibição. O retângulo apenas? Não. O apenas não. Retângulo e triângulo apenas? Também não. Círculo e pentágono? O círculo é o único que não vai estar. Retângulo, triângulo, ó, retângulo, triângulo, ok, pentágono. É isso, a gente tem 4 formas e apenas 3 vão estar. Gabarito aqui, letra D. Show? Vamos lá ver a nossa quinta questão. Um usuário abriu com sucesso o site da Fundação VUNESP em seu navegador Google Chrome. Aí ele fala a versão aqui, mas enfim, isso nem não é tão relevante. É só critério de a pessoa pedir recurso, enfim, aí eles tentam amarrar dessa maneira. Em sua configuração original e gravou nos favoritos, atribuindo o nome VUNESP, e desligou seu computador. No dia seguinte, depois de ligar o seu computador, abriu o Google Chrome, cuja página inicial é About Blank. Acessou os favoritos e clicou com o botão principal do mouse sobre o item VUNESP, adicionado no dia anterior. Vamos lá, ele contou toda essa historinha para dizer o quê? Que ele entrou, por exemplo, no dia de hoje, vou lá, você entrou no site da VUNESP e colocou o site da VUNESP como favorito. Beleza. Show de bola, aí você desligou seu computador e ligou. É isso que ele disse. Ponto. Considerando que o computador não está nesse momento conectado à internet, assinale a alternativa correta. Então vai lá, seu computador não está conectado à internet. Vamos ler a letra A? O website abriu. Eu nem preciso ler o restante aqui, nem preciso ler. Não é porque você abriu no dia anterior que agora que você abriu de novo, ele vai... a página vai abrir lá. Olha só um detalhe importante, ele falou que ele desligou o computador. Ou seja, se tinha alguma informação salva ali, ó, uma página em memória cache, quando eu desligo o computador e ligo de novo, as memórias se apagam. A memória cache, a memória RAM, tudo se apaga e volta zerado. Então, o site não vai abrir. Por quê? Eu preciso estar conectado na internet, porque o site da VUNESP, ou qualquer outro site que você acesse, ele está na internet. B, o website não abriu. Beleza. Porque o website só pode ser acessado no mesmo dia em que ele foi adicionado aos favoritos. Não, pessoal. Quando você acessa, ó, se eu for no Chrome aqui, eu nem uso o Chrome, ó. Vamos no Chrome, ó, VUNESP. Vou digitar aqui, VUNESP. Vamos acessar o site da VUNESP. Cliquei aqui, eu vou adicionar os favoritos aqui na estrelinha. Certo? Pessoal, se eu quiser acessar de novo, eu posso acessar em qualquer momento a minha página da VUNESP. Eu não preciso necessariamente, ó, ele fala pra gente só no mesmo dia que ele foi adicionado aos favoritos. Não. Eu posso acionar, né, ou acessar qualquer horário, qualquer dia. Eu adiciono nos favoritos para quê? Para facilitar o meu acesso a determinadas páginas que eu uso frequentemente. Por exemplo, para não ter que digitar toda hora. Então, para isso que eu utilizo os favoritos. Aqui está erradíssimo. C, o site abriu. Ó, eu não tenho internet, o site não tem como abrir, o computador desligou e ligou, não tem nada em memória. O website não abriu porque o computador precisava estar conectado à internet. Olha o nosso gabarito aqui. Uma questão simples, que ele só queria saber se você sabe os conceitos básicos de internet. O computador só funciona, né, para você conectar a sites quando você está conectado à internet. Se você sabe para que serve, por exemplo, a adição de uma página aos favoritos. Então, a banca ela coloca toda essa historinha ali para tentar confundir vocês. Então, pega aí mais ou menos como é que ela está cobrando, como é que ela cobrou nesse ano aí de 2025. Olha lá, mais uma questão aqui que
É para pegar a pessoa que está desatenta, está fazendo a prova e está cansada. Um usuário tem um arquivo salvo localmente na pasta c2.temp, aí a pessoa aqui já desespera, fala, meu Deus do céu, o que é isso? Que pasta é essa? Meu computador não tem isso. Calma. Questão da VUNESP, respira, lê tudo até o final e analisa. Faz interpretação de texto, que você consegue responder. E faz um pouquinho de lógica, né? A lógica ela vai te acompanhar ali, vai te resolver 90% das questões. Então ele tem um arquivo salvo na pasta tempo do computador com Microsoft Windows 10 em sua configuração padrão, que não está compartilhando em nenhuma nuvem. Depois, esse usuário faz o upload desse arquivo para Microsoft Teams, ou seja, ele sobe o arquivo, ele envia o arquivo. Quando você manda um arquivo no WhatsApp para alguém, você está fazendo o upload de um arquivo para alguém. Também sua configuração padrão para um canal o qual ele é membro, compartilhando com os demais membros desse canal. Em seguida, o usuário apaga o arquivo do seu computador. Ou seja, imagina lá, você mandou uma foto para uma pessoa no seu WhatsApp, você fez o upload para ela, e depois você apagou essa foto do seu celular. Basicamente o que ele falou foi isso, só que falando aqui do Microsoft Teams. Assinale a alternativa que indica o que acontece com esse arquivo no Teams para os demais membros ativos do canal, considerando que se trata de um Teams e canal corporativo, apenas com usuários internos. Ou seja, pessoal, você pegou o arquivo, você enviou o arquivo e depois você apagou o que estava no seu computador. Vai mudar o quê? Seu computador vai ter ficado sem o arquivo, mas no canalzinho vai estar lá. É igual a mensagem, a foto do WhatsApp, vai continuar lá no chat. Para você vai estar apagada. A pessoa baixou, vai estar lá com ela. O arquivo é apagado automaticamente do Teams. Não, não vai ser apagado. Você já enviou, está na nuvem do Teams. B, o arquivo desaparece do Teams. Não tem nada a ver. Não é sincronizado com o Teams, certo? Quando você colocou lá, tá lá. Tá lá no chat, entendeu? É simples. O arquivo fica disponível apenas enquanto o usuário que o compartilhou estiver online. Não faz o menor sentido. Aqui a gente tem que realmente pensar na lógica, né? Como é que funciona o WhatsApp? Né? Como é que... Aqui você consegue jogar para isso. Então, não faz sentido essa letra C também. O arquivo permanece disponível para os membros do canal porque foi copiado para o armazenamento em nuvem do Teams. Olha aí. Nosso gabarito aqui, deixa eu marcar. Gabarito letra D. Gabarito letra D. Certo? Você enviou para lá, manteve lá, o pessoal que está lá naquele grupo vai continuar com aquele arquivo. Você apagou do seu computador. Ele diz aqui, ó, está numa pasta temporária do seu computador? Beleza. Você fez o upload, seu computador está na configuração padrão, enfim. Nada demais, nada de outro mundo. Olha aqui, por que aí está errado? O arquivo é compartilhado apenas como um link para o arquivo local. Não, né? Pessoal, é simples. Informática é simples. Não precisa ficar procurando cabelo em casca de ovo, não. Certo? Vamos só tentar entender a questão que vocês acertam. Vamos ver a última questão aqui. É uma questão sobre a parte de... deixa eu já fechar a paginazinha da VUNESP. A última aqui é sobre correio eletrônico, né? Dentro do universo analisado. Na configuração padrão do Outlook 365, ao tratar um e-mail recebido com anexo e clicar em... Então vamos lá. Letra A, responder a todos. Bom, antes da gente ver as alternativas, vamos entender como é que funciona. Você recebe um e-mail e nesse e-mail tem anexo. Quando você responde, você não vai reencaminhar um anexo que foi encaminhado já naquele corpo principal, certo? Então, quando você responde um e-mail, você só dá uma resposta para aquilo, certo? É como se fosse você recebeu uma mensagem no WhatsApp. Aí você vai responder. Você vai lá, responde, pum, respondeu. Agora, digamos que você quer encaminhar para outras pessoas. Aí tem uma pessoa do seu lado. Você vai mostrar para ela. Então, você vai mostrar para ela o anexo. Você vai encaminhar tudo para ela. Então, quando você responde a todos, você não encaminha nada, você só responde. Agora, quando você encaminha, você pega e encaminha. Você, entendeu? Você leva tudo aquilo que veio. Então vamos lá. Responder a todos, o anexo será reenviado aos destinatários. Pessoal, você está respondendo. Não vai ser reenviado anexo. Encaminhar, por padrão, o anexo não será enviado. Não será enviado, sendo que o encaminhar é o único que envia. Se eu ler aqui direto, já bati o olho aqui na letra E, encaminhar, o anexo será enviado aos destinatários. Nosso gabarito aqui vai ser letra E, mas vamos ver o restante aqui.
A C, responder a todos, ou em encaminhar, o anexo será encaminhado aos destinatários, em ambos os casos. Pessoal, responder a todos, não encaminha o anexo que foi recebido. Ó, responder a todos ou encaminhar, o anexo não será encaminhado aos destinatários em ambos os casos. Só que o erro está por quê? Ó? Porque em encaminhar, ele envia sim. Somente o responder que não envia, beleza? Então, a gente finalizou essas questões aqui da Banca Vunesp. Ó. Fica aqui com o gráfico dos erros das pessoas que responderam essas questões, que não vai ser o caso de vocês. Então, só peço uma coisa para vocês. Gostou desse vídeo? Curte ele, comenta, compartilha com quem você está estudando, deixa um comentário aí para poder ajudar o canal, que esse tipo de conteúdo demora tempo para poder ser feito, não é um dia, não é 2 dias, imagina lá, se eu abrir aqui para vocês o PDF, vocês vão ver que são mais ou menos uns 11 PDFs que eu usei, 200 questões, para analisar cada uma das questões, filtrar as questões que eram de informática, para tirar ela, colocar na planilha, para poder fazer um cálculo estatístico mais ou menos ali das questões que foram cobradas, tudo isso na mão. E aí pegar dentro daquele universo de relevância e puxar as questões daqueles assuntos que, olha, nesse caso aqui, tiveram um erro maior para pegar esse detalhe dessas pegadinhas que a banca quis cobrar. Esse aqui foi o mais fácil, assim, digamos assim, né, o 7. Mas fazer todo esse trabalho e entregar para vocês aí, ó, totalmente de graça, certo? Então, curte aí, comenta, compartilha, ajuda o canal, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Não esquece de seguir o professor nas outras redes sociais, TikTok, Instagram, @professor Gabriel Roriz. Se você escrever Gabriel Roriz lá, você vai achar. Se você botar no Google, você vai achar. Beleza? Então, um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Tem mais vídeo no canal aí, é só acessar, assistir e estudar. Valeu!